Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite do curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Olá, muito bom dia para você que assiste o canal do Boi nesta manhã de terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2018. Para você, uma ótima manhã. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia para você, produtor rural, para você que nos assiste. E você confere agora os destaques da edição de hoje. O mercado do boi gordo começa a semana sem muitas especulações. Pecuarista de Mato Grosso vai investir 30 milhões em 20 anos. Você vai acompanhar aqui também as tendências mundiais de produção de frango para este ano. E pesquisador do CPEA faz balanço para os mercados de suínos e aves em janeiro. Muita informação na sua manhã, juntamente com as principais commodities brasileiras e ainda a previsão do tempo. Já está no ar o seu Bom Dia Produtor e nós começamos com a análise do mercado do boi gordo, com fechamento ontem, segunda-feira. Esse início de semana, a semana começou sem grandes mudanças. Mas quem traz para a gente mais detalhes, mais informações, é o consultor da Scott Consultoria, o Iberville Neto. Iberville. Olá, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. O cenário é de poucos negócios, o que é comum para o período da semana. E nós temos a expectativa de uma melhoria do escoamento no atacado nos próximos dias, à medida que nós nos aproximamos do período de carnaval e nós avançamos também ao longo do mês com o pagamento dos salários. Então isso deve melhorar o escoamento. Do lado da oferta de boiadas, nós acreditamos que ela siga modesta e os frigoríficos, que em geral não possuem escalas confortáveis, em torno de 3 a 4 dias, é possível que nós tenhamos uma demanda um pouco mais ávida por boiadas nos próximos dias, uma vez que na semana que vem, na semana do carnaval, as compras devem ser mínimas. Então, para gerar um fluxo para manutenção dessas escalas, os frigoríficos devem melhorar um pouco suas ofertas de compra ou pelo menos diminuir a pressão de baixa, principalmente aqueles que estão com programações mais curtas, mas em geral elas não estão alongadas. Então o cenário deve ser de um mercado um pouco mais firme nos próximos dias. Por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Iberville, obrigado pelas informações, pela participação. E agora nós vamos falar para você sobre as cotações da vaca gorda pronta para o abate, que desde o início do ano até o último dia 2 de fevereiro, última sexta-feira, apresentou na grande parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria um recuo nos preços, apesar de ter um pouco movimento, mas mesmo assim o recuo foi expressivo em algumas praças pesquisadas pela Scott Consultoria, como foi o caso de Barretos e Araçatuba, em São Paulo, Dourados e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e na região oeste do Rio Grande do Sul e também na região oeste de Santa Catarina. Nessas praças, as cotações desvalorizaram mais de 6,8%. Vamos acompanhar aqui cotação de região por região com os dados da Scott Consultoria. Vamos ver aqui. Nós começamos pela região sudeste, onde Barretos fechou a R$ 134,00, igualmente para Araçatuba. Já em Belo Horizonte fechou a R$ 126,00, Triângulo Mineiro R$ 129,00, região sul de Minas Gerais R$ 126,00, região norte R$ 128,00, já no Rio de Janeiro fechou a R$ 126,00, a cotação da vaca gorda, e no Espírito Santo R$ 131,00. Vamos acompanhar agora a região sul do país. Na região sul você tem aqui a cotação para a região nordeste do Paraná, que fechou com alta de R$ 2,00, fechou a R$ 130,00. Já na região oeste de Santa Catarina fechou a R$ 127,00. Região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,50. Igualmente para Pelotas, que também fechou a R$ 4,50. Vale lembrar que na região oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas houve uma queda de 5 centavos. Nós vamos agora para a região centro-oeste.
Você acompanha aqui em Goiânia, Goiás fechou a R$ 126. Já no sul de Goiás fechou também a R$ 126. Campo Grande, 120. Dourados, R$ 123. E Três Lagoas, igualmente, R$ 123. Cotações da vaca gorda pronta para o abate. Vamos agora para as cotações para a região de Mato Grosso. Você acompanha aqui que em Cuiabá fechou a R$ 124,50, região norte do estado R$ 120, região sudeste R$ 123 e na região sudoeste igualmente R$ 123. Cotações para a região nordeste do país agora, segundo a agência Scott Consultoria, Alagoas 147, na região oeste da Bahia 140, região sul 136 e na região oeste do Maranhão R$ 116, com queda de R$1. Para finalizar, vamos para a região norte do país. Você acompanha aqui no Acre, fechou a R$ 110, Redenção 118, Marabá 119, Paragominas fechou com queda de R$1, fechou a R$ 125. Já na região de sudeste de Rondônia fechou a R$ 121, já na região sul do Tocantins 118 e na região norte do Tocantins R$ 116. Lembrando que tivemos alta de R$1 para a região sudeste de Rondônia. Você acompanhou as cotações pelo país da vaca gorda pronta para o abate, segundo a apuração feita pela agência Scott Consultoria. Você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país. Bom dia, produtor. Começa mais um dia falando para você sobre previsão do tempo. Você que é pecuarista, você que é também investidor, quer saber como vão ficar as pastagens? Então você sabe em primeira mão aqui no Bom Dia, Produtor. E vamos falar para você sobre a região centro-oeste, que nesse início de semana está recebendo menos chuva que na semana passada, mas a previsão para os próximos dias é de mais chuva e chuvas mais volumosas. Vamos saber agora se essas chuvas vão chegar na sua região. As informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação na região centro-oeste. Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. As instabilidades na região central do Brasil persistem ao longo das próximas semanas, pelo menos até meados da metade do mês de fevereiro, e o volume de água também deve ser bastante satisfatório para o crescimento dos pastos. Dessa vez o solo está mais úmido no Mato Grosso e no estado de Goiás, onde os índices passam de 90%. Nos próximos 5 dias, um corredor de umidade ainda atua na região central do Brasil e traz instabilidades fortes para o norte do Mato Grosso, grande parte do estado goiano. Aqui no norte do Mato Grosso do Sul, se chover, são pancadas de fraca intensidade. Ao longo da segunda semana, este corredor de umidade já perde configuração, mas instabilidades que acabam sendo trazidas lá da Amazônia ainda conseguem provocar pancadas de chuva na região centro-oeste. O Mato Grosso do Sul, as instabilidades ganham força, volume de até 50 milímetros, mesma condição no noroeste do Mato Grosso. No decorrer do terceiro e último período, lá pela metade do mês de fevereiro, as instabilidades na região central do Brasil ainda vão seguir atuando. O volume de água dessa vez é que não deve ser tão elevado. Então, dessa vez, as instabilidades conseguem ser bem distribuídas na maior parte dos 3 estados da região centro-oeste, o que beneficia também as principais áreas de pastagem da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Ainda nesta edição, nós teremos previsão para a região sudeste, sul, norte e nordeste. Então, fique por aqui e acompanhe. E agora o assunto é sobre o mercado de reposição, que em Mato Grosso do Sul segue travado. Segundo as últimas análises feitas pela agência Scott Consultoria, houveram poucas mudanças nesse início de ano, mas com a desvalorização da arroba do boi gordo, o poder de compra do pecuarista caiu. Na troca do boi gordo para o boi magro,
caiu bastante. Já na troca com o bezerro, o poder de compra aumentou 0,7%, segundo a apuração feita pelos parceiros da Scott Consultoria. Vamos acompanhar aqui a relação de troca para a região centro-oeste. Vamos ver aqui. E nós começamos com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a arroba do boi gordo ontem fechou a R$ 131,00. O boi magro esteve cotado em 1.760 unidades. Na relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com um garrote de até 18 meses avaliado em 1.520, na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,5 garrote. Já o bezerro de até 12 meses esteve avaliado em 1.240, segundo a Scott Consultoria. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. Nesse caso, a relação de troca para o bezerro é mais favorável para o pecuarista. Vamos agora acompanhar a região de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos para o estado de Mato Grosso. O preço por lá ontem fechou a R$ 132,00 a arroba do boi gordo. Boi magro esteve cotado em R$ 1.700. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote avaliado em 1.440, garrote de até 18 meses. Na relação de troca ficou da seguinte forma: um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro esteve avaliado em 1.170. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. E também para o pecuarista, a situação aqui na relação de troca é mais favorável para a troca do bezerro. E para finalizar, vamos para o estado de Goiás, em Goiânia, onde você acompanha que ontem o fechamento lá em Goiânia da arroba do boi gordo fechou a R$ 134,00. O boi magro fechou em 1.820. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,2 boi magro. Já o garrote esteve avaliado em 1.540. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E o bezerro de até 12 meses esteve valorizado a R$ 1.300 a unidade. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,7 bezerro. Informações que foram apuradas pela agência Scott Consultoria, que você acompanha aqui em primeira mão no Bom Dia Produtor. Você acompanha agora as cotações do bezerro nas principais praças do país. E agora o assunto é sobre pecuária sustentável. É cada vez mais frequente a procura por investimentos, até mesmo para aqui a pecuária se torne cada vez mais sustentável. Para cumprir o Código Florestal e ao mesmo tempo atender às demandas crescentes de carne bovina, os pecuaristas de Mato Grosso, eles têm interesse em investir 30 bilhões em 20 anos. Essa estimativa é de um estudo feito pela Agroícone. Você acompanha agora detalhes em uma entrevista realizada pelo Walter Puga Júnior. Veja. Muito obrigado por ter vindo, Leila. Vamos saber agora do resultado, né? O que você apurou nesse estudo que foi realizado no Mato Grosso para encontrar caminhos, vamos dizer assim, para a pecuária de corte do Mato Grosso. O estudo da Leila Harfuch, você vai ver agora, ele é intitulado Intensificação Sustentável da Pecuária de Corte no Mato Grosso. A Leila coordenou uma equipe de pesquisadores, né? O Gustavo, a Luciane, Karine, ou seja, pesquisadores da Agroícone que participaram deste levantamento. Agora eu pergunto, Leila, por que este levantamento na pecuária de corte do Mato Grosso? Bom, principalmente porque o Mato Grosso é o grande potencial de expansão do agronegócio do Brasil, né? E a pecuária tem um papel muito relevante em intensificar sua produção, em diversificar a produção com outras atividades agrícolas e também com o desafio de regularização ambiental no Estado perante o Código Florestal, também a pecuária é chave no cumprimento do Código Florestal. Ou seja, analisar como a pecuária
deve caminhar nos próximos anos no Mato Grosso é importante porque há uma adaptação agora a uma nova situação, é isso? Perfeito. E junto com a meta do Estado, né? O Estado se comprometeu com metas de expansão produtiva e de conservação ambiental. Ou seja, sustentável. Exatamente. É um novo processo de trabalho daqui para frente no Mato Grosso. É intensificar o que já está sendo feito no Mato Grosso, o que está ocorrendo, né? Então, uma visão dos próximos 10 e 20 anos do Estado, onde a gente tem agora o componente Código Florestal dentro do desafio da produção agropecuária. Agora, vamos mostrar alguns gráficos que a Leila elaborou. Leila, Mato Grosso e essa agenda global que você analisou na largada desse estudo. Pois é, a maior motivação da gente fazer o estudo é que o Estado do Mato Grosso, em 2015, na COP21 em Paris, ele se comprometeu com metas de expansão agrícola, né, de expansão da produção, de conservação da vegetação nativa e inclusão de pequenos produtores familiares no agronegócio. Então, a gente olhou para essas metas e se perguntou, né, duas grandes perguntas. Primeiro ok, como que o produtor lida com essas metas, né? Como que o produtor otimiza a sua produção dentro da fazenda com rentabilidade? Qual é a viabilidade econômica para atingir o cumprimento do Código Florestal junto com maior expansão produtiva, tanto de carne quanto de soja? Para atender tudo isso, é preciso caminhar, é preciso uma administração mais sofisticada do que é feito hoje, não? Exatamente, a gestão da propriedade, ela precisa ser modernizada. O produtor é um empresário, então esse é o futuro da pecuária. Bom, resumindo, produzir, conservar e incluir. Essa é a proposta do Estado do Mato Grosso. Para isso, vamos a um terceiro gráfico. Veja, resultados para intensificação sustentável da propriedade. O que significa essa sopa de números que vocês apuraram aí nesse estudo? Bom, a gente precisa olhar a propriedade, né? Como se dá a produção, como se dá a renda e a viabilidade econômica da propriedade. Para atingir aquelas metas, né, e para o produtor cumprir com o Código Florestal, ele vai precisar investir na propriedade. Investir tanto para intensificar a produção, melhorar a sua renda e a produtividade da pecuária dentro da sua propriedade, quanto a regularização ambiental, que vai trazer custos para o produtor se adequar. Agora, você apurou que para fazer tudo isso, nos próximos 20 anos, serão necessários aí investimentos pesados, 30 bilhões de reais. Para que esses 30 bilhões de reais? 30 bilhões de reais para você expandir a agropecuária de forma sustentável, né, com redução de desmatamento e também para cumprir o Código Florestal. Grande parte desse investimento precisa ser feito na pecuária para melhorar a produtividade da pecuária. Em área menor. E para que ela possa liberar a área para a agricultura e também para a regularização perante o Código Florestal. Ou seja, uma parte da área que hoje a pecuária utiliza irá para o meio ambiente, para a recuperação ambiental. Uma outra parte será para a soja, para o milho, para grãos na região. O pecuarista tem que investir muito, assim, 30 bilhões nos próximos 20 anos? O pecuarista já investe muito lá no estado do Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso é um dos que apresenta a maior taxa de crescimento de produtividade, aumento de peso de boi nos últimos anos, que está sendo entregue para o frigorífico. Então, isso é o caminho que já está sendo trilhado pelo pecuarista. É só intensificar ainda mais esse trabalho, é isso? Exatamente. Implementar ainda mais esse trabalho. Exatamente. E trazer o componente Código Florestal, que o pecuarista e todo o produtor rural tem que cumprir nos próximos 20 anos. Tem um custo e é preciso cumprir essa nova norma. Bom, esse estudo mostra isso, né? Resultados para intensificação. Você analisou 2 biomas, você explicou, bioma amazônico mais o cerrado. Basicamente são as duas áreas que predominam no Mato Grosso. É isso? Ou seja, foram análises distintas? Exatamente. Quer dizer, a meta global do Mato Grosso de expansão, ele tem que ocorrer no estado todo. Então, mas como o Código Florestal, você tem diferentes demandas, né, exigências para cada bioma, a gente tem que separar os biomas para avaliar qual o impacto disso no nível da propriedade e também no nível de cada bioma dentro do estado. A propriedade numa região tem comportamento diferente
do que em outra região. E é preciso analisar as diferenças dessas regiões. Exatamente. O estudo considerou isso também. Agora vamos para outro gráfico. Análise integrada para Mato Grosso. O que significa essa apuração que você fez? Bom, agora a gente olha o que a gente avaliou na propriedade pensando na escala Mato Grosso, né? Dividindo os dois biomas, Cerrado e Amazônia, né? E a gente parte dos dados agregados do Mato Grosso, de área de pastagem, como está hoje, aonde tem que chegar a área de pastagem para cumprir aquelas metas que o estado do Mato Grosso se comprometeu em Paris. Então hoje a gente tem aproximadamente 17 milhões de hectares de pastagem nesses dois biomas e para atingir essas metas, essa área de pastagem tem que reduzir para 11 milhões de hectares. E isso para cumprir a expansão da agricultura em cerca de 3 milhões de hectares e também para atingir a regularização ambiental, ou seja, a área produtiva precisa reduzir 3 milhões de hectares para cumprir o Código Florestal. E com isso, aliado a isso, né, a gente tem que expandir produção pecuária, não adianta perder área e sem ganhar produtividade. Então a necessidade de aumentar a produtividade e a produção faz com que 3.600.000 hectares no estado do Mato Grosso precisa aumentar a produtividade para expandir a produção de carne também nos próximos anos em cerca de 40%. Bom, você estudou pecuária de corte, vamos ressaltar isso. Perfeito. É necessário mesmo intensificar rumo ao confinamento, é isso? Confinamento eu não diria, mas sim um aumento de produtividade baseado à pastagem, recuperação de pastagens, tal que você aumenta a capacidade de suporte daquela pastagem, possa colocar mais animais por hectare e possa produzir mais arrobas por hectare. Então é uma combinação de melhoria de pastagem, também com suplementação animal, para você reduzir a idade de abate daquele boi e conseguir melhor qualidade de carne no final. Agora, você trouxe esse estudo todo, vamos ver mais um gráfico que ela trouxe aqui. Resumindo, chegamos no gráfico que mostra aí, é necessário fazer uma integração lavoura-pecuária. O caminho seria esse, Leila? É uma opção para o produtor, né? Quer dizer, fazer uma integração ou arrendar um pedaço da propriedade para soja vai aumentar a renda daquele produtor, daquele pecuarista que hoje atua com baixa produtividade. Trazendo esse arrendamento para a soja, por exemplo, melhora a renda como um todo da fazenda e permite com que ele invista na atividade pecuária, melhorando a produtividade. Ou seja, no médio e longo prazo, ele vai ter um retorno maior do que ele tem hoje dentro da propriedade. Agora, vamos lá, 30 bilhões de reais é muito dinheiro. Lógico que não é do dia para a noite, vamos calcular aproximadamente 2 décadas, né? Seu estudo mostra isso. De onde vem esse dinheiro, Leila? Esse é o grande desafio, né? O desafio de onde vem 30 bilhões. Quer dizer, hoje você tem o próprio estado do Mato Grosso, no programa PCI, está tendo um esforço para atrair investidores para o estado. Então, existe uma oportunidade de que implementar Código Florestal, reduzir desmatamento, atraiam fundos de impacto com o objetivo ambiental, que é reduzir as emissões de carbono. Então, existe essa possibilidade no estado. Mas óbvio que hoje a gente tem o crédito rural também com bastante importância para alavancar esses investimentos. Então, acho que vai ter que combinar diversas fontes de recurso para a gente atingir essa meta de médio e longo prazo. É muito dinheiro, não, Leila? Olha, é bastante dinheiro, porém, pelo nosso estudo, a gente mostra que há viabilidade econômica, ou seja, você investe 30 e o retorno é de 44 bilhões de reais, ou seja, existe viabilidade econômica para se fazer esse investimento, né? O que a gente precisa é organizar, é olhar a propriedade de forma integrada e cada produtor vai ter que avaliar aonde ele quer chegar nos próximos anos, até para ele melhorar sua renda e permanecer na atividade pecuária. 7 horas e 44 minutos, hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com informações para você dos melhores eventos, dos melhores leilões com transmissão aqui pelo SBA. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos.
7 horas e 47 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. E nós temos para você muitas novidades em nossa programação. E a partir de amanhã, entra no ar aqui pelo SBA o programa Boi em Pauta. Amanhã, às 8h30 da noite, você acompanha pelo canal do Boi. E para saber mais detalhes com relação a esse programa, nós vamos até Sinop, no Mato Grosso, falar com o Arnaldo Campos, que está por lá e vai trazer para a gente detalhes desse importante programa que vai estrear na nossa programação, que tem a realização da Ricardo Nicolau Leilões. Muito bom dia para você, Arnaldo. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia aos amigos que acompanham o programa. Bom dia, produtor. A informação logo de manhã é muito importante, né, Antônio? Para que o produtor já saia de casa bem informado, né? Pois é, nós temos aí o Boi em Pauta amanhã a partir das 20h30, com mais de 1.000 animais. Mas antes do nosso leilão, dentro do Boi em Pauta, nós teremos a entrevista com o Helder Bruno da Max Agro. Vai falar um pouquinho do trabalho dele, falar um pouquinho do agronegócio. Eu até acabei de ver essa entrevista importante que você mostrou aqui sobre o agronegócio mato-grossense, o potencial que tem esse estado, o quanto esse estado tem desenvolvido em produtividade. A moça falava em produtividade das lavouras, em produtividade de arrobas por hectare. A pecuária mato-grossense, que durante muito tempo, Antônio, cresceu de forma horizontal, ocupando novas áreas, ocupando novos espaços, agora cresce de uma forma vertical, né, crescendo em produtividade, produzindo cada vez mais em menos espaços. Então, o produtor mato-grossense, como todo produtor brasileiro, mas nós estamos falando do Mato Grosso, tem um potencial enorme de crescimento. Nós estamos vendo aí uma liberação de mais de 9 bilhões para o FCO, para o Centro-Oeste agora esse ano. Então, quer dizer, Mato Grosso realmente é uma locomotiva muito grande que puxa com muita força esse Brasil para frente. Mas vamos lá, vamos falar do Boi em Pauta, oferta de mais de 1.000 animais agora nessa quarta-feira, início às 20h30 com a entrevista do Helder Bruno, como eu já disse. Logo após a entrevista, então, nós teremos essa oferta de machos e fêmeas filmados aqui em toda a região médio-norte, norte do estado de Mato Grosso. Nós temos gados filmados em Cotriguaçu, em Apiacás, aqui em Carlinda, em Santa Helena, também aqui em Nova Guarita, portanto, ofertas especiais. E eu quero mostrar um pouquinho dessas ofertas rapidinho para que o amigo de casa já vá se atentando às oportunidades. Vamos ao lote G6, por favor, Felipe, que a gente já vai mostrando para o amigo de casa essas ofertas que nós teremos aí. O lote G6 vem por conta da Agropecuária JP, esse gado está na Fazenda Flor da Serra, da Agropecuária JP, um gadão, no lote G6 aí, são 75 machos, 228 quilos de peso médio, um gado de 9 meses de idade, cupinzuda, carcaçuda, ela é parte Nelore, parte Guzonel. O trabalho da JP é um trabalho realmente extraordinário. Vamos ao G7, Felipe, vamos mostrar o G7 também, na mesma localização, por conta da JP Agropecuária, mais pesada. Agora você vê uma bezerrada que saiu do pé da vaca com praticamente 9 arrobas. Isso é trabalho de melhoramento genético, aquilo que nós acabamos de falar aqui, o quanto o Mato Grosso cresce e aplica tecnologia na sua produção. Esse é isso. Você desmamar um bezerro com 9 arrobas, quer dizer, isso tem um trabalho muito forte em manejo, em nutrição, em genética, quer dizer, é um trabalho diferenciado em treinamento de mão de obra e a JP é exemplo disso aqui na região. Vamos ao lote G08. G08 agora mais pesado ainda, porém um gado mais zerado, mas um gado praticamente com 9 arrobas e meia. Gado com 9 arrobas e meia agora, Guzonel, Nelore, crioula da JP, gado de uma marca só. Então, quer dizer, as oportunidades de amanhã são impressionantes. Nós temos aí mais de 800 machos e nessa bitola, nessa qualidade. Vamos viajar agora, Felipe, lá para a Fazenda Pedrinha. Vamos lá para a Fazenda Pedrinha, vamos viajar lá para o seu Jorge Siqueira, agora mostrar as ofertas lá. São 201 animais lá na Fazenda Pedrinha. Esse é o lote L1, já com 52 machos, pesando 198 quilos. E um detalhe, hein? Um detalhe muito importante nesse gado da Fazenda Pedrinha, ela tem um compensatório muito evidente. Você vê que ela já desmamou, já sentiu a desmama, é um gado que com certeza o comprador vai ter um ganho compensatório grande quando ela entrar aí numa pastagem de ponta, chove muito nessa região, os pastos estão exuberantes e é uma bezerrada extraordinária. Vamos ao lote L2, Felipe, com 73 machos agora, 236 quilos. Ó, notem
você vê o compensatório dela é evidente, um gado mais zerado, um gado de 15 para 18 meses agora, com 236 quilos de peso médio. Lembrando que a oferta da Pedrinha são 201 machos nessa bitola aí. Então é um gadão realmente para amanhã. Vamos para finalizar o L3 com 73 machos agora. 73 machos, um gado de 16 a 18 meses de idade. Um gado mais zerado, um gado um pouquinho mais zerado, mas mais pesada, com 251 quilos. E o compensatório continua. Você vê que é um gado que ela cabe 20, 30 quilos a mais. É um gado que está enxuto, uma oportunidade realmente extraordinária. É isso aí. Antônio, eu vou ficando por aqui nessa manhã de hoje. Logo mais nós teremos aí outras participações, mas o amigo de casa já vai se atentando aí. Amanhã nós estaremos a partir das 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, com o nosso Boi em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop. Obrigado, Antônio. Obrigado, Arnaldo, pelas informações, pela participação. Então você não pode perder amanhã, 8h30 da noite, é o programa Boi em Pauta, com transmissão aqui pelo canal do Boi. E agora o assunto é sobre um evento que acontece em Campo Grande, é a Campo Grande Expo, que acontece na capital sul-mato-grossense de 18 até 20 de julho. E o foco para esse ano será agricultura de precisão. A Juliana Casanato conversou com a organizadora do evento, com a Alessandra Piano, que traz agora para você mais detalhes, mais informações. Veja. Bom, e sobre este assunto eu converso agora com a Alessandra Piano, que é da Certifica Agro, que está organizando esse evento, que está com certeza sendo muito aguardado, porque bons negócios serão feitos por lá. Essa é a ideia, né, Alessandra? Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar então um pouco sobre esse evento, o que vocês prepararam, qual que é o foco principal desse evento? O foco principal do evento é trazer para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, um evento inédito no Brasil que propõe integração lavoura, pecuária e floresta, um evento ILPF. E a novidade é que esse evento vocês estão preparando algo diferenciado. Parece que nós teremos aí uma área de 34 hectares reservada, né, para estar fazendo algumas apresentações. Teremos palestras também. O que a gente já pode destacar a respeito? Isso, o evento vai acontecer no Espaço Terra Nova Eventos, que é localizado na saída para Rochedo. E nós temos uma boa área lá que vai ser utilizada para o plantio de milho, integrado com pastagens e lavoura. E agora, no nosso lançamento, no dia 4 de novembro, nós teremos para a performance de máquinas o plantio do soja. Muito bacana. E os estandes também serão todos bem divididos lá? Como é que vai ser? Isso, nós teremos uma boa área com 74 estandes, alguns poderão acontecer dentro de uma área que nós reservamos para plots de variedades. Então, o agricultor ele tem essa possibilidade de verificar ali em loco também algumas variedades que vão ser apresentadas pelos nossos parceiros e pela Embrapa. E vocês estão reunindo tudo isso para ter uma expectativa de público de aproximadamente 20 mil pessoas? Isso é a nossa expectativa. Nós pretendemos fazer um bom trabalho de comunicação com relação à divulgação. Trouxemos a nosso favor um grande profissional para ser o nosso assessor de imprensa, que é o Enio Campoy, da empresa mecânica, que já atende grandes eventos também, e acredito que nós estamos bem preparados para receber um bom público nessa primeira edição. Bom, e pensando em todas essas estratégias que envolvem o agronegócio, ampliando, pensando também economicamente, vocês prepararam 3 grandes projetos. Quais são? Isso, nós preparamos 3 rotas. Seria a rota da soja, a rota da floresta e a rota da carne. Nesses projetos, nós pretendemos apresentar para o nosso público qual é a história, por exemplo, no caso da rota da soja, desde o plantio do soja até a mesa do consumidor. É uma proposta que propõe integração dos parceiros que estão nessa jornada de plantio até a mesa do consumidor, de integração deles com o nosso público. E vocês estão apostando agora nessa feira muito importante num novo agronegócio, num novo formato, digamos assim, para quê? Porque vocês buscam melhores resultados, ampliar, porque a gente sabe que o agronegócio hoje é referência até na economia do país, né? Isso, Juliana. Nossa intenção é trazer para Campo Grande o máximo de tecnologia a favor do campo. A nossa intenção é que o pecuarista, o agricultor, ele tenha a seu favor o aumento da produtividade com o auxílio da tecnologia, né? Redução de custos
e aumento da produtividade com o auxílio da tecnologia. É isso que a gente pretende motivar o nosso agricultor, o nosso pecuarista, o nosso homem do campo. E vocês vão trazer alguns incentivos através de equipamentos, palestras, pessoas renomadas, trazendo algumas informações. Como é que vai ser isso? Isso, nós vamos trabalhar com alguns dias temáticos. Teremos o Dia da Mulher, que é bem expressiva já no agro, teremos o Dia do Jovem do Campo, teremos vários dias temáticos e dentro dessas temáticas nós vamos trabalhar com palestras, com treinamentos do campo, uma programação bem ampla e completa. Bem completa. Eu já ia falar sobre isso. A feira está programada para acontecer em 5 dias, de segunda a sexta-feira. Como é que vai ser essa agenda? Isso, a nossa programação será de segunda a sexta, abertura dos portões às 8 da manhã para as atividades do campo e palestras. Depois, às 10, nós teremos o início dos estandes, das atividades de estandes. Às 19 está previsto os leilões acontecerem e às 20h30 encerra o ambiente de feira e fica finalizando o evento do dia somente com os leilões. Agora, sobre o evento, para a gente finalizar, queria que você deixasse aquele convite especial, mas antes, queria que você me respondesse o seguinte: além desse destaque de um dia especial só para mulheres, você tem mais algum outro destaque que você gostaria de comentar a respeito? Claro que o evento todo, né, será uma grande oportunidade, um grande destaque, mas tem mais algum outro que você gostaria de destacar? Nós teremos o Dia do Pantaneiro também, que é uma temática bem interessante para o evento. Eu acredito que ele, num todo, ele propõe inovação e tecnologia do começo ao fim. Nós vamos receber alguns outros eventos grandes do Brasil que vão estar representados por pequenos núcleos dentro da feira. Isso vai agregar demais, é como se um pequeno pedaço de grandes feiras que acontecem ao redor do país estivessem representadas na nossa feira, agregando e somando conosco. Porém, quem quiser começar a prestigiar o modelo de negócio Campo Grande Expo, poderá estar conosco no dia 23 de fevereiro, no nosso primeiro dia do campo, que seria o dia que nós vamos fazer a lavoura, né, o plantio do milho integrado com pastagens e floresta, no dia 23 de fevereiro. Depois nós teremos um outro pré-evento, 26 de maio, que propõe colheita do milho para silagem. Vai haver ali rodadas de negócios, outras atividades e uma churrascada gourmet. E a feira vai acontecer em julho de 2018, de 16 a 20, e estão todos convidados. E informações sobre a Campo Grande Expo você tem aqui no canal do Boi. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com o João Pedro Cuti Dias. Vamos falar sobre os embarques de bovinos vivos no Porto de Santos e também falaremos sobre as exportações e também sobre a produção mundial de carne de frango. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no Bom Dia Produtor. 8h03, Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de terça-feira para falar agora sobre as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e USDA para o mercado de frango. Segundo esse estudo, a produção mundial deve aumentar 1,2%, quase que o mesmo que previsto para 2017. As projeções mundiais para 2018 é o assunto do Bom Dia Entrevista. Para falar com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA, vamos falar sobre os números dessas projeções. Ô João, os quatro principais produtores mundiais de frango são Brasil, Estados Unidos, União Europeia e China, não nessa sequência. E a produção chinesa acabou recuando em 2017. Ao que se deve esse recuo da produção chinesa, João? Bom dia. Bom dia. A grande questão é que na China você tem muita criação de aves soltas, em pequenas chácaras, em área urbana, etc. E eles pegam esses animais e vendem em mercados, em feira. Surgiu um problema de gripe aviária, focos de gripe aviária na China, e isso levou pessoas a contrair, os humanos a contrair, repercutiu no mercado, repercutiu no consumo e também a questão repercutiu na produção.
A carne de frango é uma carne barata, é uma proteína de excepcional qualidade, é um custo barato. Então, o que acontece? É uma carne que rivaliza a carne suína no mercado internacional. Os avanços de genética no mundo, genética, manejo, nutrição, etc., fizeram com que você produza um frango em 40 e poucos dias com 2,8 kg, 3,2 kg de peso vivo. Então, é um índice de conversão muito alto. Então, hoje a carne de frango é uma carne que não tem nenhuma restrição, você não tem nenhum problema religioso, como é o caso da carne suína para os muçulmanos. Ela não tem nenhum problema. Então, é uma carne que tende a crescer. Ainda mais que a população mundial está envelhecendo, a tendência é que as pessoas vão comer mais canja, comer mais carne de galinha, mais carne de frango. Vamos falar sobre a produção mundial. Nós temos 2 telas que falam sobre a produção mundial e também sobre o consumo. Podemos acompanhar as telas? Primeiramente, nós temos essa tela aqui. Vamos ver? Você vê esses 4 países, o americano ele consome muito peito de frango, o americano tem uma obsessão por peito de frango. Então, o que acontece? Eles usam para consumo interno esse peito e exportam as partes mais escuras, coxa, sobrecoxa, etc. A China é um grande produtor e por cada população dela, ela tem 1 bilhão e 380 milhões de habitantes, consome 8 quilos em média de frango por habitante ano, ela demanda um volume muito grande de produção própria. E a União Europeia, porque na Europa é uma criação que não tem muitos problemas de ordem ambiental, etc. E o Brasil, o nosso consumo supera 40 quilos por habitante ano, ou seja, supera e muito a carne bovina, que hoje está na faixa dos 33 quilos. A Índia é outro país que está aumentando o poder aquisitivo, porque a Índia é um país de contraste, você é um país que tem 20%, 80% da população, ele está abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza é $2 por dia, e aí o cara não vive, ele sobrevive. À medida que você melhora a economia desses países, como aconteceu na China e está acontecendo na Índia nesse momento, você aumenta o consumo de carne e, consequentemente, o consumo de carne de frango é um dos primeiros que vai aumentar de forma significativa. Nós temos uma outra tela que mostra com relação à produção, é isso? Vamos ver? Lá, principais exportadores mundiais. O Brasil superou os Estados Unidos, porque no 2017, no início de 2017, o americano tinha muito problema de embargo em função de casos de gripe aviária no meio oeste americano, região de Illinois, Iowa, aquela região ali. O que acontece é que o Brasil não tem um caso de gripe aviária. O Brasil, nesse ponto, em termos sanitários, é um exemplo para o mundo. Esses dados são de 2013, mas nós temos também uma projeção para 2018. Eu acho que uma próxima tela mostra as projeções para 2018. Vamos ver aqui? Olha lá, projeções para 2018. O Brasil deve continuar sendo o maior exportador mundial. O americano perdeu espaço, está recuperando agora esse espaço em função que eles controlaram o surto de gripe aviária. A União Europeia, ela depende de subsídio internamente lá. E a Tailândia é um país que está crescendo muito a produção na Tailândia. E ela está numa região privilegiada, porque ela está toda aquela sudeste asiático ali está aumentando o consumo, então ela fica numa situação privilegiada. O Brasil podia ser maior ainda, viu, Antônio? Porque o problema do Brasil não é a produção, o nosso produtor é extremamente competente e esse modelo que nós temos de integração, em que você tem uma cadeia totalmente integrada, o produtor recebe o pinto, assistência técnica, ração e ao cabo de 40 e poucos dias o frigorífico busca o frango dele lá. Isso funciona azeitado. O ano de 2016, nós tivemos um problema no Brasil, especialmente com o produtor independente, que é uma pena, quebrou muita gente, ou alguns grupos frigoríficos pediram recuperação judicial. Por quê? Porque o preço do milho subiu muito, e o milho, no caso da avicultura, é 50% do custo. De acordo com o ministro Roberto Rodrigues, ex-ministro, ele falava o seguinte: olha, o frango é um saco de milho com pena e com bico, ou seja, o milho passa a ser. À medida que o Brasil desenvolveu uma produção de milho, especialmente a segunda safra, que você produz um milho de excepcional qualidade, não contaminado com micotoxinas, etc., você tem condição de produzir um frango também em excelentes condições. Então, o Brasil tem uma competitividade muito grande no mercado internacional. Uma, pelo modelo de produção, sistema de integração. Segundo, pela abundância de milho e farelo de soja.
Milho fora de soja dá 75% do custo de produção. E esse setor, por ser um setor extremamente organizado, quando há um excesso ou dificuldade de exportação ou o próprio mercado interno há uma certa redução de consumo por questões de renda, o que acontece com o setor? Eles alojam menos pinto. Alojando menos pinto, começa lá atrás, ele põe menos ovos férteis para serem incubados. 21 dias depois tem menos pinto, 42 dias depois tem menos carne. Então é um sistema muito azeitado. Então o Brasil leva uma vantagem fantástica, por quê? Porque ele tem um mercado interno grande, que dá escala e tem uma qualidade de produto excepcional. O mundo inteiro reconhece, apesar dos problemas que nós tivemos com fiscais, etc, etc. O problema do Brasil é reconhecidamente uma carne de qualidade excepcional. Tem países como a Arábia, por exemplo, que tem uma grande indústria na época do Brasil que abriu aquele mercado, que foi a sadia. Na Arábia, sadia e frango são sinônimos. Ô João, diante desses números que foram divulgados pelo USDA, quais são as previsões mundiais do setor de frango? O que você pode adiantar para a gente? O americano tem condições, ele tem frango, igual o Brasil, ele tem abundância de milho e de frango, ele tem uma estrutura de produção muito forte lá. Os grupos brasileiros foram para os Estados Unidos, como o caso da JBS, e compraram empresas grandes americanas e tem um poder de fogo muito grande no mercado americano. O Brasil tem tudo para dar certo. O setor da agricultura, quando a gente fala, a gente pensa apenas na produção de carne, mas é um setor que, do ponto de vista social e econômico, é extremamente importante. Se você olhar hoje o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 estados do sul do Brasil, o frango foi o grande responsável por criar uma classe média rural. Isso é muito importante, porque pequenas propriedades com 20, 30 hectares conseguem manter uma ou duas famílias, os filhos, os pais, se mantêm com o frango. E o frango gera, em média, cada galpão gera quase que 20 toneladas de cama por ano. Ou seja, então eles têm um adubo orgânico de excepcional qualidade que é usado nas culturas, seja fruticultura, seja soja, milho, outros grãos também. Então você tem uma produção de adubo de qualidade excepcional na própria granja, você tem uma renda mensal, você consegue criar uma classe média rural. Então, para o país é extremamente importante, porque ele viabiliza a pequena propriedade rural. Ô João, vamos falar agora sobre as exportações de boi em pé, né, de boi vivo, pelo Porto de Santos. E ontem à noite, o ministro Blairo Maggi ele divulgou nas redes sociais e também nos aplicativos de conversa uma mensagem que nós vamos ver agora. Vamos ver a mensagem do ministro Blairo Maggi? A mensagem que ele divulgou. Nós podemos colocar aqui na tela para eu ler. A Justiça Federal de São Paulo, TRF3, acaba de anunciar que está liberado todo e qualquer embarque de animais vivos nos portos do Brasil. Continua a mensagem. Agradeço à AGU, em nome da ministra Grace, que foi fundamental para esta vitória do agro brasileiro. Exportações liberadas, ainda temos leis e observâncias a elas, ministro Blairo Maggi. Antônio, o Brasil é um país absurdo. Se você tem pela legislação brasileira, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o processo de liberação de exportação de animais no Brasil, seja vivos ou seja carnes, etc., cabe cobrar do Ministério o assunto. O que não pode é uma ONG qualquer chegar e um juiz dar uma liminar proibindo o embarque de animais ou impedindo que o navio zarpe ou pedindo que seja retirado do navio 26, 27 mil bois. Não é impossível fazer isso. Então, nesse momento, parece que voltou o bom senso a imperar. Ou seja, se há algum questionamento, o Ministério tem que prever isso antes. Eu duvido que o Ministério não tenha autorizado sem obedecer às regras internacionais. Transporte de animais vivos entre países, ele não é uma regra do Brasil, é uma regra internacional.
Hoje há um comércio só de bois de 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 mil animais ano. O principal exportador é a Austrália. A Austrália, eu tenho certeza absoluta que segue rigorosamente isso aí. E outra coisa, todo o criador, toda a cadeia, ela tem uma preocupação com o animal. Eu vejo por mim, eu tenho um cuidado com meus animais que eu tenho lá fora. Por quê? Porque é o meu trabalho que está ali. Então todo mundo tem essa preocupação. Dizer que os animais vão ser mal alojados, que vão sofrer, é conversa fiada, é quem não conhece o assunto. Passou na internet, hoje circulam vários vídeos do interior desses navios. Esses animais que foram transportados, a Turquia é um grande comprador desses animais que foram adaptados, ou seja, o exportador comprou esses animais, passou um período de 30, 40 dias adaptando eles. Para quê? Para comer no coxo, para beber água, para ele não sofrer um estresse de transferência da fazenda para dentro do navio. No navio é usado toda a estrutura, é um navio que foi construído especialmente para transporte de animais vivos. Então, ainda bem, bateu o bom senso. Parabéns ao ministro pelo seu trabalho e eu parabéns ao pessoal do tribunal. Ou seja, o bom senso passou a imperar. O que não pode no Brasil é uma decisão de uma pessoa baseada numa meia dúzia de hippies, de malucos ali que vão lá e inventam um monte de bobagem que não é verdade. Hoje há um cuidado, há uma legislação internacional que rege isso. Com todo o cuidado, o animal é pouco. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até amanhã. E agora você acompanha as cotações do frango pelo país. Ainda falando sobre o mercado de suínos e aves, os preços do frango apresentaram um recuo em janeiro. Fato que não foi também diferente para o mercado de suínos. Nós vamos saber agora como foi o fechamento desses mercados com uma entrevista com o Marcos Iguma, ele que é pesquisador do CPEA, que fala com a gente por vídeo agora e traz para a gente os destaques. Primeiramente, vamos perguntar sobre o setor de suínos. Ô Marcos, muito bom dia para você. Como fechou o setor de suínos em janeiro? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Falando um pouquinho sobre o fechamento do mês de janeiro para o mercado suinícola, os principais destaques que a gente tem é realmente a queda nos preços da maioria dos produtos, né, nesse início de ano, Antônio. O animal vivo, né, a gente já teve uma sinalização aí de 7,3% de queda no preço do animal aí na região da SP5, né, que são as cidades aí de São Paulo, e isso reflete muito a demanda enfraquecida que a gente tem nesse período, né? Janeiro é uma época complicada para o brasileiro, muitas contas, época de pagar material escolar, seguro de carro, IPTU, enfim, tem todos os gastos aí que o brasileiro já está acostumado no início de ano, e isso se reflete muito no consumo de proteínas, e a carne de suíno, ela sente bastante, tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso, né? Na carcaça especial, a gente também teve queda de quase 5% no acumulado de janeiro na Grande São Paulo, né? Mais uma vez colocando aí a pressão dos frigoríficos sobre os produtores, né, para queda de preços. Então fica essa disputa aí, realmente, o produtor, será que ele vai conseguir preço melhor? Então ele acaba se retraindo um pouco nas vendas, não está buscando lotes muito grandes. E por outro lado, o frigorífico, ele pressiona esse produtor a realmente fazer descontos, promoções. Os cortes, praticamente todos também, a gente verificou queda aí em São Paulo, e o volume de exportações realmente agora registrado em janeiro, a gente tem a parcial, né, da CSEX, de carne in natura, realmente teve um valor 3% maior do que dezembro. Isso já foi melhor para o setor, né? Já tivemos alguma reação,
porém ainda está 17% menor do que o mesmo período do ano passado. Quando a gente for comparar de janeiro a janeiro, realmente esse valor ainda está bem inferior ao que já foi praticado anteriormente, né? Isso traz uma receita aí praticamente de 13% menor durante esse ano, durante esse mês, frente ao mesmo período do ano anterior. Isso é muito relevante para o setor, porque acaba trazendo maior disponibilidade interna, acaba desequilibrando um pouquinho o mercado doméstico e desfavorece também a geração de receita pelo setor, né? Ô Marcos, e como que se comportou o mercado do frango no mês de janeiro? Parece que as exportações aumentaram, foi isso? Bom, Antônio, para o mercado de frango, o que a gente tem é um cenário muito parecido com o de suíno, né? Tanto no cenário de exportações, que a gente viu realmente um ajuste nas exportações, a gente teve uma melhora nas exportações agora em janeiro de frango in natura, porém, frente ao mesmo período do ano anterior, de janeiro, né, de 2017, a gente tem uma redução de quase 6% no valor exportado. Isso significa que tem maior disponibilidade interna, né, isso causa, evidentemente, uma pressão nos preços, nas cotações, né, no mercado doméstico, e acaba dificultando aí o equilíbrio entre o mercado, aqui no mercado interno. No frango vivo, por exemplo, a gente teve um reflexo já de 7,4% de quedas no acumulado de janeiro, tá? Apesar de ser um mercado bem mais restrito, né, por conta da integração, que é grande parte dos modelos de contrato hoje, mas o frango vivo ele ainda tem uma certa relevância em algumas regiões e acaba sendo um indicador para algumas regiões também, né? No frango resfriado, a gente teve uma queda aí de 11% no acumulado do mês. Uma queda bem expressiva, né? Isso demonstra realmente essa demanda enfraquecida tanto no mercado doméstico quanto internacional e realmente essa questão de oferta, né? A gente até teve algum controle de abate por parte de algumas indústrias aí no final do ano e no começo desse ano também. Mas mesmo assim, a oferta ainda, mesmo assim ajustada, os preços no mercado doméstico acabam sendo pressionados. No frango congelado, a queda foi de 10%, né, em janeiro, desde o dia 28 de dezembro. Então, realmente, a gente vê que o mercado está bem em baixa. Em relação ao pintinho de corte, a gente teve um aumento, né, do custo de produção do pintinho, subiu 4,6% aí em São Paulo, cotado a R$1,1 a unidade no dia 31. E esse aumento de custo de produção realmente acaba desfavorecendo o produtor nesse momento, principalmente aquele independente, apesar de ser mais restrito, como a gente já comentou, mas ele ainda acaba impactando no mercado do frango vivo. Em novembro, né, a gente já teve um controle de alojamento bem expressivo, né, uma redução de aí quase 3% no alojamento de pintinhos, na média Brasil com dados da Apinco, mas mesmo assim o mercado ainda tem uma dificuldade em se equilibrar e os preços acabam caindo nesse início de ano aí, no fechamento de janeiro. Nós estamos conversando com o Marcos Iguma, pesquisador do CPEA, ele que está fazendo um panorama de como foi o fechamento do setor de suínos e aves em janeiro. Para a gente finalizar a conversa, Marcos, vamos falar agora sobre o mercado de ovos. Houve queda no preço do ovo? Bom, Antônio, seguindo essa tendência de queda aí nos preços das proteínas nesse início de ano, o mercado de ovos comerciais também passou por um momento complicado aí desde dezembro, né? E os preços realmente são em queda, né? Para o ovo branco foi um pouco mais expressivo, né? A demanda está bem enfraquecida e as quedas foram de 7,3% aí na região de Bastos, uma das principais regiões produtoras do país, 5% em BH, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, e quase 6% no Rio de Janeiro. Isso de fato se reflete na dificuldade de negociação que o produtor está tendo, né, uma oferta relativamente alta ainda de produto, não está tendo estoque pelo que a gente está ouvindo aí no mercado, porém a gente vê que há uma dificuldade sim de negociação desse produto. Para o ovo vermelho, as quedas foram um pouco menos intensas, né, a gente teve 1,5% em Bastos, São Paulo, praticamente uma estabilidade, 0,1% em Belo Horizonte e quase 2% no Rio de Janeiro. Então,
O mercado de ovos vermelhos, ele realmente teve uma melhor demanda nessa última semana, principalmente. O mercado deu uma aquecida, isso favoreceu as negociações em algumas regiões e a procura, principalmente na região sul do país. A gente ouviu bastante que lá no sul os ovos vermelhos estão faltando praticamente. Então isso aquece um pouco o mercado de maneira geral e favorece as comercializações. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, Marcos Guma, do CPEA, que esteve aqui junto com a gente participando via celular, com as informações direto lá do CPEA. E agora o assunto é a previsão do tempo para a região sudeste do país. Na região sudeste, as chuvas são frequentes, o que está melhorando as condições de pastagens. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, quais são os destaques para as próximas semanas. Juliana, esse cenário favorável deve permanecer? Podem sim seguir esperando, porque as instabilidades ainda vão seguir atuando na região sudeste ao longo das próximas semanas. Dessa vez o solo segue mais úmido, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo, devido aos últimos dias, onde as chuvas foram fortes o suficiente para aumentar a umidade do solo nessas regiões. Nos próximos 5 dias, um corredor de umidade ainda segue atuando na região e ainda traz instabilidades mais fortes aqui para a região central de Minas Gerais e até o Espírito Santo. O volume de água ainda segue elevado, podendo alcançar até 70 milímetros. Nas demais áreas, as instabilidades ainda conseguem influenciar no tempo, só que as pancadas ainda seguem com fraca intensidade. Ao longo da segunda semana, este canal de umidade já começa a perder configuração e as instabilidades voltam a se concentrar aqui no estado de São Paulo até o sul de Minas Gerais. É o sul e o leste paulista que devem receber as pancadas mais fortes e com riscos até para temporais. Agora a chuva diminui de intensidade nas áreas mais ao norte da região, então do centro ao norte de Minas e no Espírito Santo, as pancadas são fracas e é o tempo firme que vai predominar ao longo desta semana. No decorrer do terceiro período, meados da metade do mês de fevereiro, o tempo na região sudeste ainda é marcado por chuva forte no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, as instabilidades ainda também influenciam o tempo, só que as pancadas são mais fracas. Então, durante as próximas semanas, grande parte da região sudeste recebe instabilidades e também com forte intensidade, o que segue tendo potencial para manter o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para os pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos previsão para a região sul e ainda para as regiões norte e nordeste. Mas agora o assunto é sobre implantação de pastagens. A empresa Germipasto possui uma parceria. A Germipasto é associada da Unipasto, que é uma empresa que lança as novas cultivares em parceria com a Embrapa. E quem traz para você agora detalhes com relação a essa parceria é o Guilherme Beretta, da Germipasto. Ô Guilherme, muito bom dia. Essa parceria já existe há muito tempo? Olá, Antônio, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, já tem bastante tempo que a Germipasto é parceira da Unipasto, que é uma seleta associação onde tem apenas 31 empresas que participam da Unipasto, que geram recursos financeiros para financiar a pesquisa juntamente à Embrapa, né? Sem dúvida nenhuma, a Embrapa é a maior lançadora de cultivares de melhoramento genético em forrageiras, para justamente estar incrementando a pecuária ano a ano e você tendo aí a possibilidade de oferecer, né, para os seus animais o que há de melhor em forragens no mercado nacional. E a Germipasto, como eu disse, Antônio, a diferença em relação aos seus concorrentes é justamente ter os seus campos de produção próprio, né? Nós temos aí, estamos vendo aí um campo de produção de uma mombaça, olha que espetáculo, esse é o sonho de consumo de qualquer animal, né, Antônio, bem manejado, nós não temos aí capim melhor que esse que a gente está vendo aí na sua tela. Além do mombaça, nós temos todas as braquiárias, são 19 cultivares no total, né? Todas as braquiárias, os pânicos também, como o mombaça, o zuri, o tamani, também o maçai, e leguminosas como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. Tudo isso, todas essas 19 cultivares, em 3 apresentações, sementes convencionais, semente select, que nada mais é que uma semente incrustada, e também sementes de alta
alta pureza, né, sementes nua com 80 de valor cultural. Inclusive, você que está prestes a colher a sua lavoura de soja, está pensando na braquiária para fazer palhada, esse é o VC, né, essa é a apresentação que a gente recomenda para você, uma semente pura, onde você vai usar de 2 a 5 quilos por hectare apenas. Mas para isso você precisa entrar em contato com a central de vendas da Germipasto, lembrando que ainda há tempo, né, de você fazer a sua formação nesta estação chuvosa. Aqui no centro-sul do país as chuvas vêm ocorrendo com frequência e esse é o grande determinante que faz com que você faça o plantio ou não. Então ainda dá tempo, não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a nossa equipe lá na Germipasto. Como a gente está falando de Unipasto, como a gente está falando em qualidade de sementes, está falando sim a importância de você adquirir sementes de uma empresa idônea, nós vamos ver uma matéria que foi feita lá na Embrapa Gado e Corte, uma entrevista com diversos pesquisadores e ele falando exatamente desse ponto crucial. Dá uma olhada aí. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos 3 materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo à legislação e às instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto.
Olha, a doutora Jaqueline, a doutora Liana Janck foi muito feliz em dizer a importância de você estar adquirindo sementes de boa qualidade. Imagina só um prejuízo que você possa ter ao não adquirir esses produtos, né, com empresas que participam aí da Unipasto, e aí o prejuízo é enorme, né, envolve todo um ciclo, né, de preparo de solo, calagem, adubação, né, a própria chuva que influencia a época do plantio. E se você fizer tudo isso certo, mas adquirir uma semente de baixa qualidade, tudo isso está condenado e aí é prejuízo na certa. Olha, meu amigo, pega o telefone e entra em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, então não tem problema que você não esteja aqui no Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto. Nós vamos fazer com que essa semente chegue até você, independente de onde você esteja dentro do Brasil, né? Porque nós temos parceria com várias aí transportadoras que fazem o transporte dessa semente. Então não perca tempo, os telefones aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir mais informações sobre os produtos Germipasto, você pode acessar o nosso endereço eletrônico, o www.germipasto.com.br. Nas mídias sociais você pode contactar a empresa, inclusive fazer a sua pergunta através aí do Facebook e também do Instagram. E para você que curte os bons vídeos da empresa, da Germipasto, lá no YouTube, né, basta você colocar lá Germipasto, você vai ter acesso a vários vídeos e tudo isso à sua inteira disposição. Meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço. É com você, Antônio. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Até amanhã. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta teremos informações do setor produtivo do leite. Muita informação na sua manhã de terça-feira. Fique por aqui. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora o assunto é sobre pecuária leiteira. Você acompanha agora a análise feita pela agência Scott Consultoria com relação aos preços em janeiro. Quem traz para você as informações é a zootecnista Juliana Pila. Olá a todos! No fechamento do mercado do leite agora de janeiro, referente ao leite entregue em dezembro, nós tivemos uma nova queda no preço do leite pago ao produtor. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média Brasil, o litro ficou cotado em R$ 1,03 sem o frete. Isso corresponde a uma queda de 1% em relação ao pagamento realizado no mês anterior. Em relação ao igual período do ano passado, os preços eles estão 6,8% menores em valores nominais. A demanda ruim é o principal fator dessa pressão de baixa no mercado. Junto a isso, alguns importantes estados produtores atingiram um pico de produção em dezembro, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o que acabou também colaborando para essa pressão de baixa no mercado. No entanto, com a curva de produção mudando agora a partir de janeiro, essa pressão de baixa deve diminuir. Segundo o nosso levantamento, 64% dos laticínios pesquisados, eles apontam para a estabilidade no próximo pagamento. 22% falam em alta e 14% falam em queda. A partir de março, o mercado deve ganhar força com a entre-safra. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E depois da análise de mercado com relação ao mercado do leite, nós vamos agora acompanhar os preços pelo país, segundo a apuração do CPEA. Vamos ver? No Rio Grande do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de 87 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,05, queda de 0,41% na comparação com o preço de dezembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,09 e mínima de 83 centavos. A média líquida foi de 94 centavos, queda de 0,46% na mesma comparação. Em Santa Catarina, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de 88 centavos, com média de R$ 1,05, com alta de 1,39%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,10 e mínima de 78 centavos. A média ficou em 95 centavos, com alta de 1,34%. No Paraná, o preço bruto teve máxima de R$ 1,17 e mínima de 97 centavos. A média foi de R$ 1,07, queda de 1,01%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,07
e mínima de 88 centavos. A média líquida foi de 97 centavos, queda de 1,16%. Na Bahia, o preço bruto teve máxima de R$ 1,34 e mínima de 90 centavos. A média estadual bruta ficou em R$ 1,17, queda de 1,51%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 77 centavos. A média líquida ficou em R$ 1,03, queda de 1,79%. No Ceará, o preço bruto teve máxima de R$ 1,27 e mínima de R$ 1,07. A média estadual bruta ficou em R$ 1,18, alta de 0,12% na comparação com o preço de dezembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,23 e mínima de R$ 1,03. A média líquida ficou em R$ 1,14, alta de 0,76% na mesma comparação. Em Minas Gerais, o preço bruto teve máxima de R$ 1,26 e mínima de 90 centavos. Média, R$ 1,11, com queda de 2,57%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,16 e mínima de 79 centavos. A média líquida ficou em R$ 1, queda de 2,93%. Em São Paulo, o preço bruto teve máxima de R$ 1,26 e mínima de 97 centavos. A média fechou em R$ 1,16, com queda de 1,67%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,18 e mínima de 89 centavos. A média líquida ficou em R$ 1,07, queda de 1,89%. No Rio de Janeiro, o preço bruto teve máxima de R$ 1,19 e mínima de 94 centavos. A média ficou em R$ 1,06, queda de 1,54%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,13 e mínima de 86 centavos. Média, 97 centavos, com queda de 0,66%. Em Goiás, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de 87 centavos. A média estadual bruta ficou em R$ 1,02, queda de 2,13% na comparação com o preço de dezembro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,09 e mínima de 75 centavos. A média líquida foi de 90 centavos, queda de 2,80% na mesma comparação. No Mato Grosso do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,09 e mínima de 83 centavos. A média ficou em 96 centavos, com queda de 4,21%. O preço líquido no estado apresentou máxima de 96 centavos e mínima de 70 centavos. A média líquida foi de 83 centavos, com queda de 1,58%. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sul do país. Diferentemente de outras regiões, no sul, por lá, não deve ter chuva para os próximos dias, pelo menos é o que prevê as condições climáticas, segundo a SOMAR Meteorologia. Mas quem traz para você mais detalhes é a Juliana Rezende. Juliana, essa falta de chuva na região sul do país pode prejudicar os pastos? Conta pra gente. Pode sim diminuir os índices de umidade do solo na região sul do Brasil, mas as áreas que trazem mais atenção é justamente o extremo sul gaúcho. Os índices de umidade do solo aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul já seguem baixos, na casa dos 30%. Isso já traz um pouco de preocupação para os pecuaristas, porque é a umidade do solo mais baixa e não beneficia tanto assim o crescimento dos pastos. Nas demais áreas, os índices seguem mais elevados. Aqui do norte gaúcho até o estado do Paraná, índice de 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, uma massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando na região sul e garantir tempo firme nos 3 estados. Onde pode chover mais para o finzinho do dia é no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nem isso. É o tempo firme que vai seguir predominando, os dias seguem ensolarados. No decorrer da segunda semana, as instabilidades vão voltar a atuar na região, mas não vai ser uma chuva muito forte que vai trazer o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Então, dessa vez, ainda teremos chuvas mais fracas, principalmente aqui no extremo sul gaúcho, que é a área mais necessitada. No norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, a chuva ganha um pouco mais de intensidade, então os acumulados já ficam em torno de 30 milímetros, podendo alcançar até 70 na faixa leste paranaense. E durante a terceira e última semana, as instabilidades ainda seguem atuando na região sul do Brasil. Dessa vez a chuva perde um pouco mais de intensidade na maior parte da região. Aqui no extremo sul gaúcho, chuva ainda de fraca intensidade, enquanto que do norte gaúcho até o estado do Paraná, as instabilidades ainda atuam e o acumulado de água é mais significativo. Então, durante as próximas semanas, teremos pancadas de chuvas com
com volumes significativos para o setor da pecuária, principalmente do centro do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, porque as pancadas de chuva que caírem sobre as áreas mais secas do Rio Grande do Sul não devem garantir um grande aumento na disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Juliana, obrigado pelas informações, pela participação. Daqui a pouco teremos previsão para as regiões norte e também nordeste. E agora o assunto é sobre nutrição animal. O repórter Daniel de Paula esteve visitando a agropecuária Guapiara, que fica em Boa Ventura de São Roque, no Paraná. A empresa, a fazenda, recebe o acompanhamento técnico dos produtos da Cargill. Você acompanha agora detalhes com relação a essa propriedade rural. Veja. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças à Cargill, mas graças principalmente fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a 1 ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria
Guapiara, o Brangus Guapiara com a Cargill, né? É uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangus da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando o bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor, mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando, a gente que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. A rede SBA com grandes parceiros e você acompanha detalhes dessas parcerias aqui no Bom Dia Produtor. Hora de intervalo comercial, mas na volta teremos informações de mercado com relação às principais commodities brasileiras, informações do cenário financeiro e econômico também mundial, com os detalhes das principais bolsas pelo mundo. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. Fique com a gente. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. Vamos agora acompanhar como que estão as movimentações pelo mundo, mas as informações não são tão favoráveis assim. Parece que as bolsas despencaram na Europa. É isso mesmo, Walter Puga? Muito bom dia para você. Bom dia a você, Antônio. Olha, despencam na Europa agora e mais do que isso, já cederam e caíram muito, né? Os índices das principais bolsas na Ásia, viu? É que as bolsas da Ásia e do Pacífico, elas fecharam com muitas perdas nesta terça-feira, seguindo o comportamento dos mercados acionários ontem em Nova York. Vamos lembrar que ontem, em Nova York, o mercado cedeu entre 3,8% e 4%. O movimento de baixa começou na sexta-feira, depois que o Banco Central norte-americano anunciou, vamos dizer assim, alardeou a possibilidade de aumento na taxa de juros lá 4 vezes neste ano. Ou seja, é esperado uma migração de recursos de diferentes países do mundo rumo ao mercado americano. E há um movimento global de baixa, portanto, que já começou na sexta-feira, mas foi intenso ontem em Nova York. Resultado disso é que as bolsas da Ásia e do Pacífico desabaram. Hoje você acompanha comigo, o índice Xangai Composto, por exemplo, recuou 3,35%. Agora veja o que ocorreu com o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. A queda foi de 4,73%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve um recorde de baixa, né? Enquanto nós tivemos aí o tombo do Hang Seng, foi o mais expressivo, foi de 5,12%. Chegou a perder um pouco mais do que isso. O índice Nikkei, por exemplo, chegou a cair 7%, encerrou com queda de 4,73%, mas chegou a cair 7% durante a madrugada. E na Europa não é diferente, viu? Agora há pouco, a correspondente da agência Estado, Célia Frouf, informava que a ordem na Europa agora é vender, vender e vender. Portanto, as bolsas vêm em queda. O movimento segue essa onda global que levou o Wall Street a registrar a maior queda dos últimos 6 meses, diz a correspondente, e também contaminou a Ásia, como nós acabamos de ver. Acompanhe o que ocorre nas principais bolsas da Europa neste momento e veja que há uma perspectiva de queda e queda acentuada lá também, porque a Bolsa de Frankfurt recua 2,19%, a Bolsa de Londres recua 1,81%, o mercado trabalha em Paris com queda de 2%, Madrid cai mais
mais de 2%, e Milão tem o índice MIB com queda de 1,75%. Enquanto isso, o que ocorre em Nova York? Agora uma recuperação. Depois da queda acentuada de ontem, alguma recuperação. Para se ter uma ideia, o índice Dow Jones tinha alta agora de 0,66%. Mas depois da baixa acentuada de ontem, não há como esperar uma recuperação muito acentuada. É apenas uma reação no mercado na compra de papéis mais baratos agora. Standard & Poor's Futuro até que subia agora há pouco 1,24% e Nasdaq Futuro subia 1,15%. Mas repare, isso recupera apenas as fortes perdas que nós tivemos ontem no mercado americano, que passaram, repito, de 4%. Portanto, há uma perspectiva negativa hoje no mercado e isso deve atingir a Bolsa Brasileira. Aliás, ontem nós já tivemos uma queda de quase 2,60% no fechamento para o nosso índice Bovespa. Veja o que está ocorrendo. O Bovespa recuava ontem 2,59%, já caía de novo para a faixa de 81 mil pontos. E independente do que ocorre fora do Brasil, uma onda negativa, o que nós temos aqui é dificuldade do governo em aprovar a reforma da Previdência. Isso contribui para afastar os investidores desses ativos, que são considerados ativos de maior risco, né? Portanto, o risco não é hoje atrativo para investidores, não só fora do Brasil, principalmente no Brasil. E enquanto isso, veja o que ocorre com o dólar. O dólar sobe e ruma para a faixa de R$ 3,30. Ontem já terminava perto de 13,25, subiu mais de 1%, subiu 1,02%. Então temos aí uma perspectiva de alta para o dólar, que ontem já encerrava em alta, e uma tendência de queda para a nossa bolsa, acompanhando, de certo modo, o que ocorre fora do Brasil. Agora, quem investiu, Antônio, em Bitcoin, está preocupado mesmo, porque Bitcoin caiu agora abaixo de 6 mil dólares, acumulando uma queda de 70% desde o valor mais alto que ele obteve em dezembro, né? O Bitcoin chegou a cair abaixo da barreira dos 6 mil dólares nesta terça-feira, estendendo um movimento de desvalorização que eliminou mais de 200 bilhões de dólares do seu valor de mercado em apenas 2 meses. Na mínima do dia ontem, o Bitcoin foi negociado a 5.947 dólares e 40 centes, acumulando aí uma desvalorização, ou seja, uma perda de 70% desde que atingiu em dezembro aquele valor muito alto de 20 mil dólares, né? Bom, a principal consultoria de moedas digitais, a CoinDesk, é que divulgava essas informações ontem no final da tarde, né? Bom, por volta agora de 8 horas e 30 minutos, o Bitcoin havia recuperado, pelo menos parcialmente, já operava na faixa de 6.600 dólares, mas a queda ainda era de 4,3% considerando aí anteontem. Portanto, o último rombo do Bitcoin coincide com esse forte movimento de queda nos mercados globais de ações. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones, vamos lembrar, né? Caiu mais de 1.175 pontos ontem, sua maior queda histórica em um único dia. Ou seja, há uma movimentação negativa no mercado e isso deve contaminar o mercado brasileiro. Você terá detalhes sobre isso já no encerramento de Bom Dia Produtor, quando você acompanhará já os primeiros negócios com o dólar no mercado, sinalizando o que está ocorrendo fora do Brasil e aqui também. Antônio, é com você. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos mais detalhes com relação ao mercado financeiro nacional e internacional, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. E uma das grandes preocupações do pecuarista e também do agricultor é com relação ao ataque de pragas. Por exemplo, lá em Mato Grosso, a Embrapa realiza pesquisas para saber o nível de resistências das pragas. Você acompanha agora detalhes em uma reportagem feita pelo Valdir Pacheco. Mato Grosso está no início da colheita da safra de soja e já iniciando a segunda safra com a cultura do milho. E um dos fatores limitantes de produtividade a cada ano que é observado é o ataque de praga nas lavouras. Eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril, Dr. Rafael Pita, que visitou as principais regiões produtoras. Dá para apresentar um diagnóstico do comportamento dessas pragas nessa safra, Rafael? Sim, Pacheco. Rodamos as áreas, todas as regiões do estado em função do projeto dos projetos de pesquisa que a gente tem, então dá para fazer um diagnóstico. Em geral, as infestações de pragas, lagartas, percevejo, mosca branca, elas foram baixas. Salvo uma área ou outra que tem uma infestação maior, que isso é normal toda a safra, mas observamos para as lagartas uma presença um pouco maior das lagartas falsa medideira, que na safra passada foi bem baixa,
Mas mesmo assim não era altas infestações como a gente tinha visto em safras passadas. A lagarta do milho, a Spodoptera frugipeda, a gente tem observado que safra após safra ela tem aumentado a presença dela em soja, o que não era muito comum. Isso tem uma explicação lógica, que é o aumento da área de soja intacta no estado, que hoje nós estamos por volta de 60%. Como é uma soja, uma tecnologia que não controla esse grupo de lagartas, é comum que elas aumentem safra após safra. Em relação à mosca branca, tivemos uma safra, temos ainda uma safra bem tranquila. Safra passada era mais comum a gente encontrar lavouras com o que a gente fala de fumagina, tá? Essa safra a gente viu bem menos. E percevejo, dependendo da região, pode ter um pouquinho mais de problema ou não, mas em geral a infestação é baixa. Esse levantamento está em laboratório ainda. Quando é que tem algum resultado que poderia ser apresentado, Rafael? Nós temos lagartas de Helicoverpa armígera e falsa medideira, em laboratório. São populações aí de diferentes cantos do estado, para a gente avaliar qual que é o nível de resistência dessas lagartas aos principais inseticidas ou às tecnologias, as plantas BT que a gente utiliza aqui na região. Tá, e quando que vai disponibilizar essas informações desse trabalho, Rafael? A gente acredita que lá para o meio do ano a gente tenha resultados, porque primeiro precisa coletar, criar, multiplicar esses insetos para aí sim realizar os testes. Então isso leva em torno de 3, 4 meses. Então, produtores estão iniciando já a segunda safra com milho e alguma recomendação específica para os produtores? É importante nesse momento o cuidado com as pragas que são comuns às duas culturas. Por exemplo, os percevejos, principalmente o percevejo de barriga verde. Então, ter esse cuidado, monitorar se existe muito percevejo nessa área para não causar o problema no milho na sequência. Ou nas áreas que a gente tem a própria lagarta do milho, que está na soja, no finalzinho, tomar esse cuidado para ela não vir causar dano, se alimentar justamente do milho que está acabando de emergir. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Valdir Pacheco para o SBA. E agora o assunto é sobre o mercado vinícola no Rio Grande do Sul. Os primeiros empreendimentos familiares aptos a comercializar vinho colonial foram registrados pelo governo do Rio Grande do Sul. Eles receberam seus números de registro durante a abertura oficial da colheita da uva Safra 2018. A reportagem é de Ana Elise Nicolodi. A lei do vinho colonial permite a venda em feiras, cooperativas e na propriedade, utilizando apenas o talão do produtor rural para emissão de notas, sem a necessidade de abrir uma empresa. Um grupo de trabalho liderado pelo Ibravin, Emater e Embrapa Uva e Vinho auxiliou na regularização dos empreendimentos pioneiros enquadrados na lei. Os viticultores interessados precisam estar enquadrados como agricultores familiares, com comprovação por meio da declaração de aptidão ao PRONAF, estar incluídos no Programa Estadual de Agricultura Familiar e produzir até 20 mil litros por ano, com uvas próprias. As vinícolas deste modelo também precisam atender os requisitos relacionados às boas práticas e controle de qualidade. O Rio Grande do Sul concentra a maior parte dos produtores de vinho colonial artesanal, mas segundo projeções, estima-se que cerca de 4 mil famílias produzam e vendam sem registrar o seu vinho no Brasil. A expectativa dos coordenadores do grupo é que essa experiência possa guiar e facilitar a legalização desses agricultores, como um importante fator de renda, sustentabilidade e manutenção da tradição na elaboração do vinho. E agora vamos voltar até São Paulo, até a B3 Brasil, Bolsa Balcão, para atualizar com relação às informações do mercado financeiro nacional e também internacional. Agora há pouco o Walter Puga havia noticiado
uma queda nas principais bolsas pelo mundo. E vamos ver agora os principais destaques deste momento. Ô Puga, o que você pode destacar para a gente agora? Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar com o Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, mas tem para você um recado. Você pode participar, você deve participar do Bom Dia Produtor através do nosso contato, que é o WhatsApp do Bom Dia, que é o 67992647810. Você manda para a gente a sua mensagem e nós vamos aqui estar encaminhando para quem for interessante. Se você quiser fazer uma pergunta, tiver um questionamento, se você quiser rever uma matéria, então participe. 67992647810. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações direto de São Paulo, direto da B3 para você. 9h12 pelo horário brasileiro de verão. Bom Dia Produtor na sua manhã de terça-feira. Vamos voltar até São Paulo, até a Brasil Bolsa Balcão, a B3, saber informações de Walter Puga, que traz agora informações com relação ao custeio da produção de cana-de-açúcar. É isso, Walter? É isso sim, foi aprovado, viu, Antônio, uma linha de renovação de canavial agora em janeiro. Nós teremos detalhes sobre isso já já. Mas há alguns minutos eu recebi a confirmação de que a Sociedade Rural Brasileira vai manter uma reunião marcada hoje para as 18 horas para tratar da liberação de exportação de animais vivos pelo Brasil. Bom, a Justiça Federal ontem, no início da noite, liberou as exportações de animais vivos por todos os portos brasileiros. A decisão foi comemorada pelo ministro Blairo Maggi, que enviou mensagem para jornalistas, para agricultores, pecuaristas de todo o país. A Justiça Federal, enfim, suspendeu na noite desta segunda-feira aquela liminar, aquela decisão que impedia a exportação de animais vivos pelos portos brasileiros. Foi o Tribunal Regional da Terceira Região, em São Paulo, que acatou o pedido da Advocacia Geral da União e determinou a suspensão da decisão tomada pelo juiz da 25ª Vara Federal de São Paulo. Ele impedia a exportação de animais vivos para abater no exterior e fez essa proibição para todo o território nacional. O ministro da Agricultura afirmou que a Justiça considerou que todos os trâmites realizados pelo Ministério cumprem as leis vigentes. Bom, esse imbróglio já teve início na semana passada. Ocorreu um impedimento pela Justiça, pela 25ª Vara Federal de São Paulo, para a saída do navio. A juíza liberou o navio, a juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no domingo à noite. O navio zarpou na segunda, mas agora a juíza decidiu mesmo, liberar todos os portos brasileiros para exportação de animais vivos. Mesmo assim, fica mantida, e eu confirmei agora há pouco, a reunião que a Sociedade Rural Brasileira convocou para as 18 horas. Portanto, haverá uma discussão, porque há um temor, um receio entre os pecuaristas e quem trabalha com a pecuária brasileira de que novas decisões judiciais possam prejudicar a exportação de animais vivos, que é uma constância feita pelo Brasil, e, aliás, prejudicar notadamente o Porto de Santos, que estruturou, através da Ecoporto, um processo de saída desses animais, notadamente rumo à Turquia nos últimos meses, que tem adquirido animais no Brasil em grande quantidade. A previsão é de que nós exportemos cerca de 100 mil cabeças. Portanto, é uma decisão importante. Qualquer impedimento para esse negócio causa não só prejuízo, mas problemas, principalmente para quem trabalha na área e precisa transportar esses animais. Mais do que isso, os animais confinados durante um tempo além do previsto pode realmente prejudicar a saúde, o rendimento desses animais. A situação ficaria muito mais grave. Mas fica mantida, portanto, pecuarista, a reunião na Sociedade Rural Brasileira hoje em São Paulo, às 18 horas. Eu acabei de conversar com Teca Vendramini, diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira, e ela confirma essa reunião hoje para decidir o que os pecuaristas do país devem fazer a partir de agora. Mas nós falávamos do ProRenova, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já pode receber, viu, Antônio, os pedidos de financiamento da nova edição do Programa de Apoio à Renovação e Implantação
aquisição de novos canaviais. É o chamado ProRenova, né? Ela foi anunciada no Plano Safra 2017-2018, meados do ano passado, com um orçamento elevado de 1,5 bilhão para 3,5 bilhões de reais. Essa reedição do ProRenova foi aprovada pela diretoria de fomento do BNDES na primeira semana de janeiro, como informava o chefe do Departamento do Complexo Agroalimentar e Biocombustíveis, o DEAGRO do BNDES, Marcos Rossi. Bom, o início da contratação dos empréstimos na nova edição do ProRenova ainda depende, no entanto, de um posicionamento do BNDES junto ao Banco Central, né? Alguns detalhes ainda são discutidos. Agora, o diretor do DEAGRO, Marco Rossi, espera que o aval do Banco Central seja rápido, para, lógico, não prejudicar aí os prazos, né, para quem precisa desse financiamento, já que o andamento do processo depende mesmo do Banco Central. O BNDES hoje está só dependendo de uma decisão do Banco Central para liberar o protocolo para as usinas, mas a mensagem é que já podem começar a preparar os pedidos de financiamento. Agora são 9h18, horário de Brasília. Eu devolvo o sinal para Campo Grande, lembrando para os produtores e para quem arrenda a terra para a usina que o ProRenova já saiu, mas de olho, porque as cotações do açúcar, as cotações do etanol têm tido algumas oscilações e o açúcar tem tido preços sob pressão nos últimos meses. Portanto, de olho na situação da sua região. Nós vamos falar sobre esse assunto durante esta semana. Você terá mais informações sobre o comportamento do mercado em relação às usinas. Eu encerro por aqui essa segunda participação, mas eu volto já, Antônio. Nós vamos falar de café, vamos falar de boi gordo, vamos falar de milho. Eu volto daqui a pouco. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, cotações de mercado das principais commodities brasileiras. E agora o assunto é com relação à previsão do tempo para a região norte e também nordeste. Quem traz para você detalhes é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, quais são as previsões para essas regiões? Assim como nos últimos dias, as instabilidades seguem atuando na região do Mato Piba e ainda com forte intensidade. Nos últimos dias, como essa chuva foi mais forte, conseguiu aumentar de maneira bastante expressiva a disponibilidade hídrica do solo. Então, grande parte dos pastos agora da região seguem beneficiados. Nos próximos 5 dias, as instabilidades ainda vão seguir atuando na região do Mato Piba e tem previsão de chuva forte. Tocantins, Maranhão, Piauí e grande parte da Bahia, principalmente do centro a oeste, até o sul e leste do Pará, devem receber ainda instabilidades de forte intensidade. O volume de água é bastante elevado, podendo alcançar até 70 milímetros em alguns locais aqui como o estado do Tocantins, Maranhão e Piauí. Só que essa chuva forte ela já não dura muito tempo, porque durante a próxima semana as instabilidades já perdem intensidade, o tempo firme até vai voltar a predominar por alguns momentos e se chover é aquela chuva mais típica de verão, que tem curta duração e o volume de água não deve ser tão expressivo. Então, dessa vez, ao longo da segunda semana, teremos ainda pancadas de chuva de fraca intensidade na maior parte da região do Mato Piba. E essa condição também vai persistir ao longo do terceiro período. Essas instabilidades mais fracas ainda seguem atuando na região do Mato Piba até meados da metade do mês de fevereiro. Então, o tempo seco ainda vai conseguir predominar, principalmente a partir da próxima semana, que é quando as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade na região do Mato Piba. Mas agora, ao longo desta semana, a chuva ainda deve seguir com forte intensidade na região, mantendo o solo com mais umidade, beneficiando grande parte dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Juliana volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. Hora de voltarmos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter Puga traz agora as cotações pelo país com relação às principais commodities brasileiras, mercado físico do café. É isso, Puga? É isso mesmo, e vamos lembrar, viu, que os futuros de café arábica ontem recuavam quase 0,5% nos vencimentos mais curtos, aliás, mais de 0,5% nos vencimentos mais curtos, lá no mercado futuro de Nova York, né? Eu falo de café arábica. Já café robusto esboçava outra recuperação, hein? Depois de uma leve recuperação recente, ontem de novo uma alta de até 0,90% para café robusto na Bolsa de Londres. Agora aqui na B3, o que nós tivemos foi uma correção positiva, pelo menos em dólar por saca, né?
né? Alta de 90, 80, no mínimo, em alguns casos até alta de $1,10 por saca para café negociado aqui. Mas nada lógico que traga os preços do café aos níveis que o produtor gostaria que estivesse nesta época, né? No sul de Minas Gerais ainda, café arábica no mercado físico, Antônio, R$ 445 em média. Isso no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, R$ 450 a saca em média, apuração feita por Safras e Mercado ontem. Café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, R$ 405 a saca. Então, café arábica variando lá no sul de Minas entre 435 e 445, no Cerrado Mineiro até R$ 450 a saca. Agora, o que o CPEA apurava ontem, mesmo com alguma recuperação, é que os valores ainda não passam muito longe, não, além, né, de R$ 440 a saca. Veja, os números do CPEA mostram que, em média, ontem, o café era negociado a R$ 440,31 a saca, uma leve alta de 0,15%. Né? Neste mês, no entanto, primeiros 5 dias do mês de fevereiro, a queda para o café arábica no indicador CPEA é de 0,87%. E o que ocorre com o café robusta? Café robusta agora recupera preço, né? Mas o preço está abaixo ainda de R$ 320 a saca. Veja os números apurados pelo CPEA ontem. Mesmo com uma alta mais acentuada de 0,85%, o que trouxe a média ontem para R$ 318,76 a saca, o fato é que o mercado trabalha com alta de pouco mais de 0,5% em fevereiro para café robusta, né? Os preços rasaram fundo, estiveram aí até na faixa de R$ 315 a saca no final de janeiro. Alguma recuperação o mercado esboçou aí no início de fevereiro, mas agora parece que essa recuperação vai avançar, mas também não deve avançar muito, não, a julgar pelos valores de negociação para café arábica. De olho na informação, a recuperação, pelo menos para café robusta, e o levantamento é feito no Espírito Santo, mostra ainda fevereiro positivo para café robusto, ou seja, alguma recuperação. E o que acontece neste momento nas principais bolsas do mundo? Você tem na tela do seu televisor agora uma das principais bolsas que comercializam café no mundo, é a Bolsa de Nova York. Café arábica é negociado em queda de novo lá. Depois da baixa ontem, outra queda agora. Queda leve, é verdade, queda de 15, no máximo 30 pontos. Alguns contratos perdem 25 pontos. Mas o mercado trabalha com preço sob pressão. Contrato de março a $1,19 por libra-peso recua 15 pontos. Contrato de maio a $1,21 por libra-peso recua mais, recua 30 pontos. Contrato de julho, $1,24 perde 25 pontos. Não é diferente com o contrato para setembro a $1,26 por libra-peso, uma queda de 25 pontos. Café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha agora os negócios neste momento no mercado londrino. Mercado que enfrenta hoje uma baixa nas bolsas, né? Veja o que está ocorrendo. Queda lá também. Queda de 4, 5, no mínimo queda de $1 por tonelada. Depois de altas recentes, café robusta agora devolve parte dos ganhos, né? Volta a ceder. Contrato para março a $1.781 a tonelada ainda tem um movimento de ganho, mas o contrato de maio já recua $4 por tonelada, cai para $1.748 a tonelada. Contrato de julho a $1.778, perde $5 por tonelada. A perspectiva é de fechamento em baixa, a julgar hoje, fechamento em baixa, a julgar pelos primeiros números desta manhã. E aqui na B3? Na B3, depois de uma recuperação ontem em dólar por saca, lógico, na cotação em dólar, né? Até que foi positivo, porque o dólar teve alta e o café teve alta aqui também em dólar. Agora veja o que está ocorrendo nesta manhã. Os primeiros negócios aqui na B3 mostram o café perto da estabilidade, uma leve baixa de 0,03%, perda de 5 centavos de dólar por saca em média, mas o contrato de março é negociado a $150,50 a saca, perto da estabilidade, e o contrato de setembro, que agora é o mais negociado, recua muito pouco, recua 5 centavos de dólar por saca, é negociado agora a $151,70 a saca. São 9 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Passamos pelo mercado do café, mercado que ainda está sob pressão, embora às vezes esboce alguma recuperação. Mas vamos mesmo para o mercado do boi gordo, né? Mercado do boi gordo que tem tido aí solavancos, né? No ano passado e pelo que vimos nos últimos dias, solavanco também no início deste ano, né? Com a decisão de
restrição às exportações de animais vivos pelo Brasil, agora revertida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região aqui de São Paulo. Mas o mercado vai oscilando e vai acomodando os números, né? Boi gordo tem preços estáveis. Ontem, em média, o pecuarista saiu da comercialização, é o que dizem as agências de notícias. O mercado físico do boi gordo teve preços estáveis nesta segunda-feira, segundo o Safras e Mercado. O analista de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, comentava que os frigoríficos seguem encontrando dificuldades na compra de gado, considerando aí uma relutância, né, do pecuarista em negociar nos níveis de preços ofertados agora, que são níveis mais baixos. A previsão é de um bom escoamento de carne bovina no decorrer dessa primeira quinzena de fevereiro. Isso poderia até motivar algum ajuste, né, nos preços para toda a cadeia produtiva. É a estimativa do Fernando Henrique Iglesias. Mas ainda não há grandes alterações, não. Tome nota, olha, em São Paulo, segundo o Safras e Mercado, R$ 148 arroba. Em Goiás, 138. Minas Gerais, R$ 138 arroba. No Mato Grosso do Sul, 136 em média em Dourados. E no Mato Grosso, R$ 133 a arroba. Agora, o CPEA constatava ontem uma baixa para a média dos negócios com boi gordo. Aliás, uma baixa acentuada, hein? De mais de R$ 1,50 por arroba. Veja os números apurados pelo CPEA. Segundo o CPEA, uma queda ontem para boi gordo no mercado, queda de 1,10%, o que trouxe de novo ao patamar de R$ 144 arroba, mesmo valor de negociação que nós tivemos na semana passada, no dia 1º de fevereiro, né? R$ 144,40 arroba. Isso traz fevereiro com queda para boi gordo de 1,10%, resultado da média de ontem. Ainda estamos começando o mês. É provável uma reação mais adiante. Você acompanha conosco a evolução das pesquisas do CPEA e dos principais consultores do mercado de boi gordo. Agora, bezerro. O bezerro ontem recuou. Recuou 0,34% na média apurada pelo CPEA no Mato Grosso do Sul. É o que você acompanha comigo agora. R$ 1.138,52 por cabeça, uma queda entre os dias 2 e 5 de fevereiro de 0,34%, que traz boi gordo em baixa de mais de, ou melhor, bezerro com queda de mais de 0,5% na média apurada pelo CPEA, considerando aí os primeiros dias do mês de fevereiro. E no mercado futuro? Bom, no mercado futuro ontem, mercado misto, alguns contratos tiveram uma alta tímida de 30 centavos por arroba, outros tiveram uma queda, né, de 5 até 40 centavos por arroba. O mercado se acomoda aí aos valores que o mercado físico tem trabalhado. Mas boi acima de R$ 150 arroba, só para outubro, viu? De olho na informação. Veja os primeiros negócios nesta manhã. Boi gordo é negociado aqui na B3, no Mercado Futuro, segmento mercadorias em alta para fevereiro, hein? Sobe agora para R$ 144,90 a arroba. São 130 contratos negociados. O contrato para março tem um volume menor de negócios. Sobe mais, sobe 0,31%, vai a R$ 144,05 a arroba. E o boi para outubro, referência para quem trabalha com confinamento, ainda sob pressão. Opera acima de R$ 150 a arroba, o último negócio agora R$ 150,55, mas vale lembrar, né? O mercado está sob pressão e é o que você tem na tela do seu televisor. O mercado mostra perspectiva ainda de pressão para as cotações do boi gordo no vencimento de outubro. Passamos pelo mercado do boi gordo, passamos pelo mercado do café e rapidamente eu vou aproveitar, nós temos apenas um minuto, mas você não fica sem informação. O que ocorre no mercado de milho? Milho ontem perdia preço no mercado americano, também perdia preço aqui no encerramento dos negócios na B3, ou seja, mercado futuro vinha em baixa. Agora veja a apuração do CPEA. O CPEA constatava em Campinas ontem que, em média, milho era negociado a R$ 33,10 a saca, uma queda também de 0,30%. Mesmo assim, no mês de fevereiro, o milho tem alta de 1%. Veja que o gráfico mostra que de janeiro até o início de fevereiro, houve uma recuperação aí para as cotações médias do milho na região de Campinas. E o que acontece neste momento fora do Brasil, depois da baixa de ontem em Chicago, você acompanha agora os primeiros negócios nesta manhã na Bolsa de Chicago. O mercado trabalha com leve queda de 0,06%, um quarto de centavo de dólar por bushel de baixa. Contrato de março a $3,58 por bushel, maio a 13,66, julho a $3,74 por bushel. O mercado vem cedendo lá de novo. Enquanto isso, aqui na B3, os primeiros negócios nesta manhã, milho ontem recuava, acompanhava o que ocorria nos principais mercados, inclusive no mercado físico.
mas hoje vem em alta. Milho sobe de novo. O mercado trabalha para março em alta de 0,24%. O milho sobe para R$ 33,70 a saca. O milho negociado para maio a R$ 33,29 sobe também. E o milho para setembro a R$ 32,00 a saca tem leve queda de 0,44%. E essas são as principais informações até este momento. Antes de encerrar, Antônio, dólar negociado agora. Acompanhe a evolução dos negócios no câmbio, porque hoje é dia de oscilação. O dólar sobe mais um pouco, já arruma a faixa de R$ 3,30, já opera em alta de quase 0,5% a R$ 13,26 mais 40. Dólar em alta mais uma vez. Isso deve trazer mudanças no mercado das principais commodities agropecuárias. De olho na informação. Eu encerro por aqui minha participação. Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta amanhã junto com a gente, às 7h15 da manhã, aqui no seu Bom Dia Produtor. Outras informações do agronegócio brasileiro e mundial você acompanha daqui a pouco, meio-dia, com Fabiano Reis e Juliana Comparim, no Agricultura BR. Para você, ótima terça-feira. A gente se fala amanhã, às 7h15 da manhã. Boa terça. Até mais.